Eu sou o Fábio Sutter e aqui tem opinião. Convido você a se inscrever sempre nos nossos canais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, para compartilharmos ideias e pensamentos. E a campanha eleitoral de todos os partidos termina agora nesse final de semana, quando o cidadão, por sua vontade, por sua determinação, por sua convicção, por acreditar em ideias e pensamentos, vai decidir o rumo de todas as cidades do Brasil. Mas aqui eu me refiro especificamente a Guabiruba. Sempre chamei muita atenção de vocês do que se prometeu e não se fez, do que se falou e não se realizou. E neste domingo nós podemos dar um basta a tudo isso. Só depende do cidadão. Mas eu vou trazer, porque ano passado eu tinha um podcast, muita gente acompanhou o nosso podcast, e que nós entrevistávamos pessoas da política, ligadas à política, à área da saúde. Nós conversamos, não tivemos a oportunidade de conversar nem com o vice-prefeito Clédson Coma, nem com o prefeito Valmir Zirco, porque todos dois se negaram a dar entrevistas e não participaram do nosso programa. Mas eu tive o prazer, muitos não acreditavam que ele iria comparecer, de receber o ex-prefeito Matias Kohler. Matias foi convidado, aceitou o desafio e foi lá responder tudo naturalmente. Agora o Matias anda fazendo vídeos tentando alavancar a campanha do Zirco e do Clédson, porque a coisa não está boa em Guabiruba. O povo está descontente. Mas vamos acompanhar o que já era dito e visto em 2023 com relação a toda essa situação, né, que o povo não estava satisfeito. Eu vou trazer aqui alguns trechos do que o Matias falou. E agora o Matias, como bom partidário, ele está lutando para tentar eleger e continuar o PP se perpetuar no poder. Matias falou, primeiramente, os temas que eu vou abordar são trechos da entrevista. Matias foi convocado às pressas para tentar reverter a aceitação de Zirco na campanha eleitoral que está lá embaixo. Como um político e partidário, colocou sua trajetória política e sua credibilidade para mais uma vez tentar reverter a decadência da dupla do PP do 11. Esse é um Matias bem diferente do que eu entrevistei em 2023 no podcast. O Matias está fazendo os vídeos agora. Aquele Matias disse com relação ao PAC que talvez foi descuidado o prefeito ao investir tudo em um só lugar. O que talvez foi equivocado e de alguma forma, diria talvez descuidada, é querer focar exclusivamente ou com muita intensidade. Ainda sobre o parque, Matias deixou claro que deveria dar ciência à Câmara na compra do terreno. Não era o ideal, na visão dele, mas que deveria se dar ciência à Câmara e consultar os vereadores. Eu penso, por ser um grande negócio, diríamos assim, um volume muito grande de dinheiro envolvido, né, 12 milhões de reais, foi a negociação, me parece, que poderia ter dado ciência a isso para a Câmara. Se sabe que muitas vezes em negócios dessa natureza, se você falar muito, começa a aparecer muita opinião e muita interferência e acaba não concretizando, não viabilizando. Mas penso que podia ter sido, sim, compartilhado, pelo menos com os vereadores, no sentido seguinte, gente, temos uma oportunidade, até para falar da necessidade ou da vontade de adquirir uma área do município para futuramente transformar no parque. Depois de tudo que aconteceu e das críticas que foram feitas a Zirco pelos vereadores do próprio partido, Matias amenizou e disse que o PP não estava dividido, mas angustiado. A administração municipal está dividida, o partido também? Eu não digo que está dividido, está angustiado. De alguma forma, que precisamos reorganizar ou retomar o rumo com o prefeito Zirco e, né, dentro do processo. Né? Com relação à saúde, sobre esse tema e do hospital, que na época foi falado ano passado, em 2023, que o Hospital de Azambuja pediu para assumir, estava em contato com a administração para assumir a associação hospitalar, lá implantar um hospital 24 horas. Na época, a reforma da antiga policlínica no centro da cidade, uma pergunta que nunca se calou. Se é tão importante aquela área ali, onde está a policlínica, a antiga policlínica,
e aonde está ali o hospital, por que a prefeitura ainda não desapropriou o bem? Porque o interesse maior é a comunidade. Entrou em acordo com os proprietários e comprou. E ali construiu, não reformou como está reformando mais uma vez a antiga policlínica, que vai ficar realmente uma porcaria, como sempre, e todas as obras que foram entregues até agora do ZIRC, mas por que não desapropriar? É uma pergunta. Quem são os proprietários? É pesado, investe em campanha, não dá para fazer, então o bem da comunidade é suprimido pelo empresariado. Na época, foi solicitado R$1 milhão para a reforma. O hospital de Azambuja iria assumir aquele local. Sobre este fato, Matias foi claro que a administração não podia e não deveria personificar obras. O interesse maior, a prioridade, seria na realidade a saúde. Naquela oportunidade. Acompanhe o que disse Matias. Mas se o Hospital de Zambuja oferecer uma proposta de que pode assumir, mas precisa fazer as melhorias, tem que construir essa viabilidade, né? Então tem que ter um pouco de sensibilidade também. Eu penso que aí a administração ela tem que ter uma visão de comunidade, né? E não de personalidade, onde você personifica muitas vezes os projetos e acaba não pensando naquilo que é bom para todos. Matias Kohler sabia conversar, o que o ZIRC não sabe. Na oportunidade, ele deixava claro que essa atitude do ZIRC de não dialogar, de ser um tirano, não dessas frases, daí é eu que estou colocando essas palavras, estava sendo prejudicial ao ZIRC. Inclusive, lembrou da festa da igreja em que a administração e a falta de diálogo prejudicavam o prefeito ZIRC e sua administração. Matias deixou muito bem claro isso, que a falta de diálogo, o autoritarismo acabavam prejudicando muito a administração. Você sabia conversar. E o ZIRC, essa peste, ele não carrega, ele não sabe conversar. Cada um tem o seu jeito, né? E é um jeito que pode prejudicá-lo. Sim, mas aí... E está prejudicando. Da forma como está hoje, infelizmente, na questão popular, a gente percebe também na comunidade. Tivemos aí recentemente nossa festa de igreja, né? Sou o coordenador lá também, e várias pessoas vinham comentar dessa dificuldade de diálogo, na verdade, de aceitação da opinião, inclusive esse alinhamento com os próprios vereadores, tipo assim, de alguma forma estavam prejudicando hoje o desempenho dele dentro da administração. ZIRC nunca aceitou críticas, o que para Matias era fácil de lidar com o tema. Para ZIRC, a pessoa não gostava dele e, na defesa de suas ideias e pensamentos, ele perseguia e tentava punir quem desta forma agia. Porém, Matias tem e sempre terá como político uma visão diferente. E as críticas, quando elas vêm, elas têm que ser bem observadas, porque muitas vezes você tem aquela visão, mas o cara está falando mal de mim e ele não gosta. Às vezes o cara que mais fala de mim é o que mais gosta de mim. Exatamente. Porque ele quer me ajudar, quer me colocar no eixo, no trilho de novo, quer de alguma forma. Se a forma como o outro lado está se manifestando não é adequada, eu tenho que chegar, mas vem cá, Fábio, por que tu está dizendo isso? Por que tu acha que não está certo? Onde é que nós podemos nos encontrar? Não no sentido de, vou te calar e tu me cala aqui. No sentido, onde nós dois podemos fazer melhor para que a coisa aconteça. Eu acho que tem que ter essa facilidade, porque, meu Deus, nós somos tão passageiros aqui, a coisa passa Tudo tão passa rápido. E o que fica de bom? Aquilo que a gente deixa de legado de construção positiva. Não adianta dizer que eu fui um cara muito rico, fui um cara muito não sei o que mais. Não, esse cara não fez nada para ninguém. A gente tem histórias dessas e sabe o quão isso às vezes se apaga no tempo, logo pouco tempo se torna esquecido. Não no sentido de que eu quero ser eternizado, tu não quer ser eternizado. Não, mas é não. É bom que no dia que a gente partir, que alguém dos nossos familiares possa escutar uma referência boa daquilo que a gente fez. Pense dessa forma, como nós escutamos hoje dos nossos pais, dos nossos avós, daqueles que nos precederam na vida pública, enfim, nas atividades comunitárias. Você escuta às vezes comentários. Tivemos rapidamente estou alongando a conversa, mas agora vou aproveitar. Na semana passada, 2 semanas atrás, na celebração da nossa festa da padroeira aqui, sou católico. Né, eu também. Não muito praticante. Não, a gente falha um pouquinho sempre. Mas tivemos um momento, uma feliz ideia do pessoal da liturgia de rememorar todos os CPCs, que a gente chama as diretorias de igreja, desde 1955, quando começou a criação da paróquia. E dentro desse cenário, inúmeros já falecidos, mas as famílias, quando elas souberam de que o trabalho do pai dela, do avô dele, estava sendo relembrado,
foi maravilhoso. Então, muitas vezes é isso que a gente quer deixar. No sentido que a gente constrói um legado, seja na prefeitura, seja na vida privada, seja numa escola, seja num clube de futebol, qualquer coisa, que lá na frente as pessoas podem dizer, pô, mas o Fábio fez um negócio legal, o Matias fez um negocinho bom ali. Se o meu neto, se o meu filho, se alguém da minha família escutar isso, vai nos ajudar também. Então, acho que é legal isso. E é isso que a gente quer. O restante, a arrogância, a prepotência, não sei mais o que, cara, isso morre tão rápido que... Exatamente. Morre junto. Trouxe aqui para você os fatos relatados na época do podcast. Aquele era o Matias, esse é outro Matias, que nós estamos vendo nos vídeos, né, que mandam para mim aí do próprio PP, do Cledson, o Matias tentando alavancar a campanha do Zirk. Nitidamente, Matias, em muitos pontos, disse que as prioridades foram invertidas. Personificar uma obra como o Zirk fez com o parque, isso é errado. E aí a pergunta que fica agora é, você quer dar um cheque em branco para o Zirk, para ele continuar o parque, fazer promessas vazias, não cumprir com o que promete, como prometeu em 2020 e não cumpriu? Ou você pensa numa mudança, numa renovação? O poder está na mão da nossa comunidade e neste domingo se decide o rumo de Guabiruba. Continuamos como está ou vamos mudar? Obrigado a você, continue aqui com a gente, porque você sabe que Guabiruba tem opinião.